Galera, tudo bem com vocês? Missionário João Batista Vieira na área para mais um pequeno vídeo falando sobre a nossa tradição e as sagradas escrituras. Olha, certa vez eu conversando com um irmão protestante, ele falou para mim, olha, ele era obreiro da igreja Assembleia de Zeus, né? Olha, quem matou Jesus foi a igreja católica. Eu digo, que doidice é essa, irmão? A igreja que está em Roma matou Jesus. Ah, rapaz, olha só que grau de estudo tem nossos irmãos assembleanos quando fala-se de tradição. É um horror, né? Vixe, misericórdia. Vou pedir a intercessão de São Pio de Petricina para nós estudarmos mais, para mostrar para vocês. De fato, você pode, dentro das escrituras e dentro da tradição, mostrar para os irmãos protestantes que a igreja católica apostólica romana, que foi estabelecida em Roma, é aquela igreja apostólica deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Como provar isso? Só através da sucessão dos papas. Não tem como você fugir disso. Se você sair da sucessão dos papas, você não prova nada a ninguém. Olha, dentro das escrituras é interessante a gente entender que se fala-se de Roma de uma maneira bem simples, muitas vezes silenciosa, mas para dar a entender que a igreja, a sede da igreja é em Roma, a igreja mais antiga, fundada por Pedro e Paulo, a mando do nosso Salvador Jesus Cristo. Preste atenção como está a carta aos Romanos, né? A tão famosa carta aos Romanos, escrevida pelo apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Olha, capítulo 1, verso 7. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos. Aqui a gente poderia entrar até na outra argumentação, né? Os irmãos protestantes falam assim, oi, só Deus é santo. Gente, Paulo está mandando os irmãos de Roma também ser santo? Que coisa é essa? Olha, como é contraditória a fé protestante, né, galera? Preste atenção que São Paulo continua. A vós a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai. É da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é preconizada a vossa fé. Olha o que São Paulo coloca aqui, Bíblia, Ave Maria. Na época, eu gosto de dizer tiroteio de Bíblia, mas eu não vou dizer não, que é pouca Bíblia dessa vez aqui, tá, galera? Poucas passagens bíblicas. A gente vai mostrar que em outras citações, agora com a Bíblia da Eclésia, o próprio São Pedro, ele escreve bem interessante, né? No capítulo 5 da sua primeira carta, verso 13. A igreja de Babilônia, escolhida por Deus como vós, sauda-vos, assim como Marcos, meu filho. Babilônia era o nome colocado em meio à era apostólica para designar-se Roma pagã, né? E lá foi escolhida por Deus. Ali era para ser a sede da igreja de Jesus Cristo. Ali Deus ia vencer todo e qualquer obstáculo que estivesse ali, inclusive os imperadores da época, né? Basta ver a fúria de Nero, né? Vamos entender mais que fala-se também sobre, de uma maneira geral, sobre Roma. A carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 24, fala, no último capítulo, saudai-vos todos os chefes dos santos. Olha, saudai-vos todos os chefes dos santos. Os chefes. Quem eram os chefes? Os bispos. Os irmãos de Itália saudam-vos. Seja com a graça, seja com todos vós. Olha o verso 24 como interessante, né? Os chefes. Os chefes porque os bispos, né? A carta aos Hebreus deixa bem claro isso no capítulo 13, verso 24, né? Olha, a gente vamos falar dessa questão aí, os irmãos protestantes, eles ficam furiosos, né? Como provar isso, né? Olha, a gente tem uma história bem interessante da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que eu estou estudando com vocês. A gente vamos falar um pouco do Papa Vítor, né? Se você for pesquisar no Google, pode pesquisar aí no Google. São Vítor reinou em qual época da Igreja Católica? São Vítor, ele reinou muito antes de Constantino e da heresia e da mentira protestante, né? Ele foi o 14º Papa da Igreja,
como no vídeo anterior eu mostrei, né? O 14º Papa, né? Primeiro Pedro, aí depois vem todos os outros, né? Se não se contar sem Pedro, ele é o 13º. Como a gente tem que contar com o primeiro Papa, de fato, foi São Pedro, instituído pelo próprio Deus, e dentro dessa sucessão apostólica, o Papa Vito está em 14º, através da sucessão que o Nosso Senhor deixou. Ele reinou no ano 189 a 199. Preste atenção, de 189 a 199, mais ou menos 10 anos de reinado do Papa Vito, e ele já pegou muito antes de Constantino. Olha só como a distorção protestante ela é mentirosa. Quando você começa a estudar a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, você destroça isso aí facilmente com as escrituras e com a tradição. Ele pegou um pepino muito grande, o Papa Vito, numa discussão tremenda com os bispos da Ásia, sobre a questão da Páscoa do Senhor. Os bispos queriam usar o calendário judaico, a questão da data judaica que era imolado o cordeiro para fazer a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui no Ocidente, né, as igrejas elas não usavam desta maneira. E quem era que tinha que resolver essa questão todinha? Quem era que tinha que bater o martelo? Era a igreja de Roma. Prestem atenção. E quem era o rei da igreja de Roma nessa época? O sucessor dos apóstolos, o ungido de Deus, do seu Cristo, o Papa Vito. Olha como Irineu coloca, melhor dizendo, como Eusébio de Cesareia coloca no seu 6º livro. Eu estou dando aqui o endereço, porque quem tiver vai buscar. No seu 6º livro da história eclesiástica, no capítulo 24. O 6º livro, numa conta de 10 livros dessa coletânea da história eclesiástica, né? Essa aglomerado de livros, ele contando toda a história de Jesus, nosso Senhor, até o fim da sua vida ali, contando todas as narrativas sobre a questão da sucessão apostólica e dos fatos históricos que ocorreram nestas épocas. Olha, esse pepino, este pepino veio para quem resolver? O Papa da época. Os bispos se reuniram do lado da Ásia, decidiram uma coisa, e já vinham com essa tradição de lá, né? Celebrar a Páscoa do Senhor, consequentemente, dependendo do ano que era imolado o cordeiro lá no povo judeu, né? A questão da tradição judaica, e eles vinham com essa questão da Ásia, né? Só que esse pepino partiu para quem resolver? A igreja de Roma. Eu vou mostrar para vocês que no capítulo 24 do 6º livro, olha como procedeu o Papa Vito depois de tentar argumentar, e a coisa começou a ficar pesada. Olha o que o Papa Vito fez. Diante disso, o chefe da igreja de Roma, Vito, resolveu afastar da unidade comum globalmente das comunidades de toda a Ásia. Simultaneamente às igrejas vizinhas, como sendo heterodoxas, publicou tal decisão por carta e proclamou que todos os irmãos dessas regiões, sem exceção, achavam-se, melhor dizendo, fora da unidade da igreja. O Papa como que queria descomulgar esses caras, toda aquela parte ali. Olha a autoridade como era do Papa. A mesma coisa de hoje. Interessante que, se você for ler mais essa história do Papa Vito, acabou que muitos outros bispos da época, Irineu de Lyon entrou nessa discussão, foi dialogar, e acabou que resolveram, né, a questão todinha. E o Papa Vito não descomulgou toda aquela região, mas ele ia descomungar toda a região, porque a ele foi dada a autoridade, né? Tudo que tu ligares na terra está ligado no céu. O Papa Vito, que reinou ali por 10 anos, de 189 a 199. A igreja tem a sua sede em Roma porque foi fundada lá pelos apóstolos Pedro e Paulo. Preste atenção que neste mesmo, já estou agora aqui no sétimo livro da história eclesiástica, 6º livro a 7º livro da história eclesiástica. A gente meditando e navegando, a gente vai entender, falando sobre a vida de Orígenes, a gente vai entender, olha o que ele falou sobre a questão de Roma, né?
Orígenes, que ele teve viveu ali entre o século I, II e III também, né? Um dos grandes escritores da época. E ele fala-se do Papa que sucedeu Vitor. Prestem atenção como está escrito na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Os tais fatos quanto a dimensão, pois Orígenes usava também este apelativo. Na época em que Zeferino guiava a igreja de Roma, esteve em Roma, conforme ele próprio escreveu numa passagem. Tivera desejo de ver a muito antiga igreja de Roma. Após rápida permanência, dali voltou a Alexandria. Preste atenção que aqui está falando que Orígenes, ele visitou a igreja em Roma, né? Aqui estamos no 6º livro da história eclesiástica, no capítulo 14, né? 6º livro da história eclesiástica, no capítulo 14. O texto que eu falei sobre a questão da discussão dos bispos na época da Ásia, está no 5º livro da história eclesiástica. Orígenes foi visitar a igreja de Roma, a igreja mais antiga. Por que mais antiga? Porque foi fundada por Pedro e São Paulo. Preste atenção, e ele conheceu o Papa Zeferino, o sucessor de Vitor, pesquisa no Google aí, um dos papas que mais reinaram, e seu pontificado foi o mais longo da igreja católica. É interessante, né? Como os papas nos ligam a Cristo. Você que está meio devagar, que não entende bem as escrituras, olha para as escrituras, vê tanto comentário, fica aqui no nosso canal, vou lhe mostrar dentro da tradição e vou lhe mostrar também argumentações sobre questões de imagem, de posições, de velas. Eu vou lhe fazer uma formação completa para você aqui, mas é preciso você ter paciência e estudar comigo. Compartilhe com mais alguém que queira estudar. Quando a gente for um vídeo de refutação, dá muita visualização. Se eu colocasse aqui um pastor falando alguma besteira e eu refutando ele, daria muita visualização. Mas o meu intuito não é só fazer aquela refutação, é formar você na fé e no conhecimento da tradição. Aqui eu estou mostrando para você que no 5º livro da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ele mostrou que o Papa Vitor exerceu o poder de ligar e desligar e quase que descomungava toda aquela região da Ásia de bispos que não queriam celebrar a Páscoa na mesma data que toda a igreja celebra. E houve um contratempo ali. Irineu de Lyon e muitos outros bispos notáveis da época foram conversar com o Papa Vitor e acabou que entraram num acordo e a paz reinou dentro do clero da igreja, mas mostra a autoridade da igreja de Roma. E o próprio Orígenes, nessa visita que ele fez ao Papa Zeferino, ele tinha vontade de vir à igreja de Roma, porque é a mais antiga, né? Fundada pelo apóstolo Pedro e Paulo, né? Amando o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, salve Maria, viva Cristo Rei. Quando você estudar, cada vez que você estuda a história da igreja, você fica mais apaixonado. E lembre-se, vou fazer mais vídeos, vou revelar muitas coisas para vocês aqui dentro deste livro aqui, com muitas páginas. São quase 300 e poucas páginas. A história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Muita coisa legal, galera. Salve Maria, viva Cristo Rei. Santo Padre Pio, interceda por todos nós e meus inscritos. Nossa Senhora de Anguera, rogai por nós.